Bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas. E na edição de hoje vamos acompanhar a capacitação de fiscais e a uniformização de procedimentos do sistema COFES-Cresce, realizados para assegurar o exercício profissional legal. A meta da fiscalização dos conselhos de regulamentação profissional é garantir à sociedade serviços prestados apenas por profissionais regularizados e qualificados. Para que a fiscalização atenda melhor às aspirações de todos, a uniformização de procedimentos é essencial, a fim de zelar pelos interesses da sociedade e assegurar o exercício profissional legal. Uniformização de procedimentos e capacitação dos fiscais foram debatidas de 11 a 14 de dezembro durante o 4º encontro de fiscalização do sistema COFES-Cresce no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió. Compondo a mesa de abertura do evento, estiveram presentes João Teodoro, presidente do COFES, Sérgio Cabral, presidente do Cresce Alagoas, Vilmar Pinto, diretor do COFES, Diogo Gama, também diretor do COFES, Augusto Viana, vice-presidente do COFES e Antônio Carlos Lessa, presidente da ADEPOL Alagoas. Além dos ensinamentos transmitidos, o encontro foi marcado pelo profissionalismo dos envolvidos. Durante 3 dias, a dedicação, responsabilidade, companheirismo e amizade entre participantes e organizadores foram fundamentais para o grande sucesso do evento. O reconhecimento de um trabalho bem feito foi muito importante para a motivação de todos. Nesse sentido, a diretoria do Cresce Alagoas agradece e compartilha este sucesso com palestrantes, diretores e presidentes do COFES, conselheiros e fiscais dos Cresces. Gostaria de convidar Dr. Bruno Ferola, mentor do Programa de Integridade do Sistema COFES-Cresce, para ministrar a palestra Governança e Compliance aplicado ao serviço público. Boa tarde, tudo bem? Muito bom ver vários rostos conhecidos aqui, muitos colegas. Espero não ter sido motivo de muito sono aí nas aulas gravadas do ano passado, né? E nem nas aulas ao vivo também, né, Milton? Tudo bem, a gente faz o que pode. Mas antes eu gostaria de agradecer ao presidente João Teodoro, ao presidente Sérgio Cabral, ao vice Augusto Viana, ao Diego, meu colega Diego, ao diretor Vilmar, a todos os amigos presentes e colegas aí dessa jornada sobre a integridade. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma honra e um privilégio muito grande de atender realmente essa necessidade da gente falar de integridade. Eu agradeço a confiança de estar aqui com vocês hoje. Em uma razão logística, eu agradeço também ao Júlio pela parceria, companheirismo em ceder o lugar da agenda para mim. Infelizmente eu tenho um voo, ele era mais tarde, foi desmarcado, enfim, coisas da vida. Mas o importante é que a gente está aqui para falar de um assunto importante, muito sério, que não começou ontem, e a ideia aqui é que a gente tenha um bate-papo mesmo, tá? Eu também gostaria de prestar algumas contas a todos vocês, até porque esse é um trabalho que não somente exige muito tempo e seriedade de todos os envolvidos, mas tem investimento financeiro também por trás e que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, sempre trabalhar no retorno. Para quem não me conhece, sou advogado, formado pela PUC em São Paulo, minha família é baiana, uma parte, outra italiana, sou mestre em Direito Público pela Getúlio Vargas, especializado também pela mesma instituição. Trabalho com esse tema de integridade praticamente minha vida inteira. Gosto desse tema que fala sobre corrupção, sobre fraude, sobre assédio. E eu gosto porque é uma forma da gente conseguir ajudar a solucionar um tema, às vezes, muito difícil, né? Que é, talvez, transparecer ali uma segurança num momento de crise, né? Então, por isso que eu realmente me interessei muito por essa temática desde muito cedo. Fui concursado público do Banco do Brasil, rodei muitas empresas e até chegar aqui, não foi ontem que eu comecei, mas foi uma trajetória que me trouxe e eu agradeço muito pela minha história, porque sem ela, sem dúvida nenhuma, eu não estaria aqui num dos maiores momentos aí da minha carreira. Então, falando um pouco sobre o IGCP é o Instituto Latino-Americano que fala sobre compliance público, governança. Ele tem esse objetivo principal de levar, não somente por meio dos seus treinamentos, mas também por trabalhos temáticos, em especial para o terceiro setor, a parte de integridade, governança, sustentabilidade, proteção de dados.
E a gente teve esse nosso primeiro encontro no ano passado, em 2023, que foi aquele grande treinamento, aquela grande capacitação sobre o tema de integridade, que para o nosso setor, mais do que qualquer outro conselho, é essencial. Em especial por todos os temas que o Dr. Milton trouxe, mas também porque a gente não quer ser só mais um conselho. A gente quer ser o conselho. Né? Queremos ser o conselho que dá o exemplo, que traz realmente todos os outros junto conosco. E isso é muito importante porque, cada vez mais, e eu sempre trago notícias com máximo de 6 meses, tá? Então vocês não vão aqui me ouvir falar sobre o caso da Petrobras de 10, 20 anos atrás, da Odebrecht, esse tipo de coisa. O que eu vou tentar trazer aqui são situações que estão acontecendo todos os dias, voltadas à prática de fraudes, de corrupção, de desvios de conduta, de comportamento. E aí o problema de trabalhar dentro de uma entidade que representa tantas vidas é que a gente chama muita atenção das autoridades. Assim como outros conselhos também que são colegas, é uma responsabilidade e um privilégio muito grande, porque a gente acaba falando sobre uma coletividade, sobre quem está ali no dia a dia. E aqui a gente tem muitos colegas que são fiscais, e vocês são o principal ponto de representatividade do que a gente considera um conselho ético. Um conselho de maneira comportável, de maneira positiva, que se reporte como exemplo de fato, né? E para evitar situações perante autoridades, como por exemplo o Tribunal de Contas, a Polícia Federal, que a gente tenha que responder uma investigação, uma denúncia, que também faz parte, afinal de contas não somos um conselho pequeno, mas ela não pode ser de fato procedente ou concluída de uma maneira que não faça sentido para nós. E aí, a gente observa que isso acontece mês após mês. E aí eu vou trazendo um caso atrás do outro aqui. E Bruno, quais são esses casos? Tem muitos casos de desvio de verba mesmo, de dinheiro. Mas será que todos ali têm uma má-fé? Todos têm ali uma vontade de roubar mesmo o caixa do conselho, que arrecada tantos milhões por ano? Não, muitas vezes é um erro de procedimento, um erro contábil, uma falha de governança, uma ausência de organização. E quando a gente fala sobre questões comportamentais, em especial voltadas às práticas de assédio, por exemplo, são situações que talvez há 10, 15, 20 anos atrás, a gente teria um comportamento muito mais aceito do que hoje em dia. E a gente tem que perceber, infelizmente ou felizmente, que a sociedade mudou. Por mais que a gente concorde ou não concorde com algumas coisas, é a sociedade que a gente vive. Em todos os momentos, todas as situações que a gente se encontra, vocês podem ter certeza que há um risco daquela conversa estar sendo gravada, de vocês estarem sendo filmados, de alguém poder um dia questionar e usar aquilo até contra nós. Isso eu sei porque eu fui concursado público do Banco do Brasil há 18 anos atrás. Quando a gente falava sobre contratações públicas, sobre negociar com o banco, nada disso era gravado. Você sentava na mesa do gerente ou da mesa de compras ali, negociava o preço, assinava o contrato e está tudo certo. Mas hoje você percebe que existe até uma evolução. Existem bancos e autoridades públicas, entes públicos, que eles gravam as reuniões de negociação. E você percebe, muitas vezes, autoridades, elas não vão sozinhas em determinadas reuniões. Mas não vai sozinha porque tem medo? Porque precisa de companhia? Sim. Porque é importante ter uma testemunha do lado, para que você não fique exposto. Então, quando o Milton fala, muito cuidado quando vai um cliente no escritório, o cliente é meio estranho, né? E todos vocês têm, mais do que um conhecimento técnico, têm uma experiência de vida, tem uma rodagem. Eu venho de uma família de comerciantes. O meu pai, ele fala isso. A maior escola que a vida me deu foi o dia a dia, foi conhecer as pessoas pelo feeling, pelo sentimento, aquela coisa, aquele alerta que todos nós temos. Então, se esse alerta apitar em algum momento, muito cuidado, para que a gente não se comprometa em fazer alguma coisa errada. Porque, afinal de contas, as coisas acontecem todos os dias, né? Denúncias, notícias na mídia, situações envolvendo a liderança, situações envolvendo a gente numa atividade de fiscalização, que estamos ali na ponta todos os dias. E para isso a gente precisa ter apoio. Apoio em termos de capacitação, de conhecimento, apoio no sentido de ferramentas de trabalho e apoio no sentido de ter
alguém do seu lado que consiga te ajudar a solucionar aquele problema de maneira administrativa, legal ou até mesmo judicial. Para que quando acontecer uma situação dessa, e eu falo quando acontecer, não é se acontecer, porque vai acontecer. Porque estamos hoje dentro de um país que até uma fala num reality show causa uma crise institucional. Um participante fala alguma coisa lá sobre a nossa atividade profissional, qual que é a nossa reação? Nos defender. Por meio de nota de repúdio, por ações, notificações. E para que a gente se defenda, a gente precisa estar preparado. E aí eu trago algumas reflexões, porque afinal de contas, todos que estão aqui, de alguma forma, é líder. Seja líder de equipe, seja líder de processo, seja líder na sua própria atuação. E essa liderança vem com uma responsabilidade muito grande. E a melhor forma de você assumir uma responsabilidade é você ter plena consciência das suas obrigações e dos seus limites. Eu, por exemplo, quando eu estava, depois de 3 anos de casada, minha esposa me chamou para a gente ter um filho. Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre assim, né? Sempre sonhei em ser mãe, é um desejo que eu tenho. Eu falei, eu também sonhava em jogar com a 10 do Palmeiras, mas não deu certo. Sonhos, né? Não dá para a gente seguir sempre o que a gente quer. E aí um belo dia, minha esposa já me conhece, né? A gente trabalha com integridade, etc. Então as coisas têm que ser evidenciadas, né? Tudo é no papel. Aí ela me traz um exame clínico do ginecologista dela, dizendo que as chances dela engravidar, se esperasse mais 2, 3 anos, cairiam em 80%. Então ela falou assim, olha, já que eu não te peguei pelo emotivo, vai pelo racional. Se demorar muito, a casa fecha. Né? E aí, obviamente, depois de muita reflexão, né? Sem pressão nenhuma, obviamente aí eu aceitei a gente fazer realmente a tentativa para ter o nosso filho. Hoje temos um casal. Mas durante essa reflexão, eu sempre pensava, será que eu estou pronto para isso? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou ter grana para bancar essa história? Né? Sempre passam esses questionamentos. E aí, obviamente, você não consegue chegar na conclusão de tudo. Mas aí você começa a raciocinar por um outro olhar. Talvez eu não esteja pronto, mas talvez eu tenha potencial para ficar pronto. Nenhum pai nasce pronto, né? Talvez ao longo da vida vão aparecendo as ajudas. Uma família, uma cunhada, a avó, o vô. Talvez Deus ajude também para a gente ganhar mais dinheiro na nossa profissão. Então o ponto principal é menos saber se você está 100% pronto, mas se durante aquela trajetória você vai ter apoio, você vai ter ajuda. E aí quando a gente se propõe a trabalhar com esse tema de integridade, combate à fraude, combate a assédio, algumas reflexões são importantes. Principalmente a primeira. O que eu preciso para fazer essa atividade? Onde que eu busco conhecimento em relação a isso? Eu tenho time, o meu conselho tem uma estrutura mínima para me ajudar a suportar uma decisão dessa? Eu consigo desempenhar minhas atividades? E se alguém me perguntar como que eu estou desempenhando minha atividade, será que eu vou conseguir responder da melhor maneira? E quando a gente fala de integridade, de ética, é um assunto que vai dos livros à filosofia, das universidades ao boteco. E aí eu trago uma dica para todos vocês, e se eu pudesse pedir que vocês levassem isso do nosso encontro de hoje, apenas isso, eu já ficaria muito contente. E a dica é a seguinte, vale para a vida pessoal e para a vida profissional. Sempre, quando você estiver diante de um dilema, se você deve fazer ou não algo, responda essas 3 perguntas. Novamente, se você estiver diante de um dilema, se você deve ou não fazer algo, responda essas 3 perguntas. A primeira, se eu chegar em casa hoje à noite, eu consigo explicar para minha mulher e para os meus filhos o que eu fiz? Segunda pergunta, eu consigo explicar tudo o que eu fiz se sair na capa do jornal amanhã? Eu vou me sentir bem sendo exposto na mídia? E o terceiro, se eu vier trabalhar amanhã, obviamente, meus vice-presidentes, ou meu presidente, ou todo mundo que trabalha comigo numa posição acima de mim, me questionar sobre aquela decisão, eu vou saber responder da melhor maneira? E não é só responder, é sem gaguejar, com paz no coração, travesseiro leve. Se a resposta for sim para as 3, muito provavelmente é uma decisão correta.
Mas para isso a gente precisa se ajudar. A gente também precisa correr atrás para ter essa segurança. E aqui eu trago uma frase que eu li e eu gostei muito. Vocês já repararam que quando tem alguém com o carro quebrado na estrada e o capô está aberto e a pessoa está encostada no carro assim, dificilmente vem ajuda? Eventualmente vai parar alguém para ajudar, né? Mas experimenta ver alguém empurrando um carro na rua, sozinho. Na hora param 3, 4, 5, não é isso que acontece? A vida é igual. Quando a gente começa a correr atrás, quando a gente começa a entrar em movimento, a vida acompanha. E quando a gente traz isso para o nosso ambiente de integridade, é a mesma coisa. Perceba, eu trago 2 exemplos aqui de conselhos federais que começaram esse processo de integridade há alguns anos. O CFA e o COFEM. O COFEM eu participei de toda a concepção, desde o começo. Existia muito temor, muita reatividade, porque parece que a gente está falando de algo que vai parar o nosso dia a dia. Mas o que na realidade, ele nos ajuda a exercer a nossa profissão de uma maneira melhor. Que a gente fique sem grandes amarras, sem grandes dilemas, sem grandes dúvidas. E a melhor forma de fazer isso por meio de conhecimento. E aí é onde a gente consegue ter hoje, pela autoridade máxima no Brasil, que é a CGU, uma série de normativos, e também normativos internacionais como a ISO. Ou seja, se a gente tiver dúvida, sempre tem as áreas que conseguem nos ajudar hoje no sistema, que eu vou falar daqui a pouco do Escritório Nacional. Mas também tem muito material público que a gente consegue também estudar. E quais são as vantagens disso? Por que é tão importante esse negócio? Primeiro porque a gente tem a reputação sempre em voga. O meu pai quebrou quando eu tinha 12 anos. Quebrou, não tinha mais nada, assim, o escritório inteiro foi embora, tinham 30 pessoas, não sobrou ninguém. Quebrou, cheio de dívida, praticamente dilapidou todo o patrimônio da turma, lá de casa. Quando eu fui ajudar meu pai a reconstruir a história dele, ele me colocou numa sala e eu nunca esqueço. Porque a primeira vez que você vê seus pais chorando, é uma cena que marca você. Às vezes você só vai ver no enterro de alguém e tal. Eu ouvi meu pai por uma questão profissional. Mas ele falou uma frase que nunca saiu de dentro de mim. Falou assim, olha, não importa o quão mal você esteja, o quão baixo seja a sua situação na sua vida, você sempre vai conseguir se reerguer se você tiver um nome limpo, se você tiver a sua credibilidade. E meu pai, assim como nós, muitas vezes trabalha com vendas, né? Intermediando, ajudando e etc. Meu pai é representante comercial. E mesmo cheio de dívidas, tomando vários golpes na praça, ele ia dia após dia nos seus clientes, nas lojas, oferecer o produto que ele vendia, que eram móveis. E pouco a pouco ele foi recuperando a credibilidade que ele tinha profissionalmente, mas especialmente a empresa. Tudo isso por conta do nome. E eu acompanhei meu pai em muitas visitas, eram pessoas de diferentes culturas, libaneses, judeus, árabes, católicos, evangélicos, nordestinos, paulistas, sulistas, e todos eles, muitas vezes eu via meu pai ali, fazendo um discurso de venda, e eu percebia, no auge dos meus 13 anos, da minha sensibilidade, que muitos deles não precisavam comprar do meu pai, porque eu via o estoque deles, estavam cheios de colchões, mesas, cadeiras, mas eles compravam porque eles sabiam o que tinha acontecido com meu pai, para ajudar ele. E aí foi quando eu percebi que, quando a gente fala sobre integridade e ética, no final do dia é uma troca. É uma troca. Se eu sou correto com você, eu espero que você seja correto comigo. Se eu tenho credibilidade, eu espero que você também tenha credibilidade para que a gente negocie. E ali, pouco a pouco, ele foi se reerguendo. Então, na minha visão, mais do que ganho financeiro, mais do que ganho de imagem, mais do que a gente ter governança no nosso conselho, mais do que facilitar uma reeleição de uma gestão, porque a gestão fica mais transparente, mais do que qualquer outro argumento técnico, na minha visão, o principal legado que um programa de integridade deixa é garantir, de uma maneira muito clara, por evidências, a nossa boa-fé, a nossa forma correta de fazer as coisas, ou seja, a nossa honestidade como conselho. E a partir disso, é muito difícil você não se recuperar de qualquer tipo de crise ou de algum tipo de falha institucional. Porque as falhas acontecem. Mas quando a sua credibilidade está lá em cima, você consegue facilmente consertar aquilo, por mais que você tenha feito algo errado. Isso, pessoal, é uma coisa inatingível quando a gente fala sobre uma instituição como a nossa. É um valor intangível. Então, tudo que eu disse agora, no final do dia,
As ferramentas para que a gente consiga colocar isso em prática, tirar do campo das ideias e ver aqui no campo real, é o que a gente chama de governança. Quando a gente para e faz o nosso planejamento. Quando encontros como esses são tão importantes para que a gente reflita que tipo de conselho a gente quer ser, onde que a gente quer chegar. E aquela coisa, eu vou plantar a árvore para eu não aproveitar a sombra. Vai ficar para a próxima, talvez. É o nosso legado. Isso tudo a gente discute em sede de governança. E a gente coloca esse carro na rua, muitas vezes por meio de estratégias como de gestão. E aí é onde a gente fala o nosso programa de integridade, com base no modelo da CGU, que é a Controladoria Geral da União, mas o programa que a CGU indica ou recomenda é um programa, como eu posso dizer, mínimo. Ela fala assim, olha, para que você tenha um bom programa, você precisa ter necessariamente esses 5 pilares. O comprometimento da alta liderança, a instância responsável, a avaliação de riscos, as políticas e procedimentos e o monitoramento. Mas a gente vai muito além desse programa. A gente cria algo muito maior do que é exigido. Porque, afinal de contas, a gente quer chegar muito mais longe de onde estamos. E foi aí a concepção de criar um grande escritório nacional de integridade. Uma forma de governança única, individual e muito difícil de você encontrar em outros conselhos, no qual o Conselho Federal ele acaba assumindo toda a responsabilidade em termos de governança e estratégia sobre o programa, as principais regras, discussões e dilemas, para que os conselhos regionais consigam executar essas diretrizes, sempre com apoio e, importantíssimo, respeitando a sua própria autonomia e independência. Então, no dia a dia, a forma de trabalhar acaba sendo o próprio Conselho Federal cria os normativos, cria as políticas de conduta, os treinamentos, as comunicações, e aí cada regional acaba aplicando e executando como acha melhor. O Brasil é muito grande, ele tem uma dimensão continental. Como que a gente consegue criar uma estrutura dessa que atenda a todos de uma maneira individual e igualitária da mesma forma? A forma que a gente encontrou foi dividir o Brasil em 5 regiões. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Cada região tem um coordenador, ou uma equipe de coordenadores, que eu sempre vou defender até o final dos meus dias, que foi eleito de maneira democrática pelos colegas. Nada foi imposto, certo? Mas essa turma ela existe para que consiga transmitir de uma maneira melhor o que foi decidido em âmbito federal. E aí cada conselho regional tem a sua estrutura que a gente chama de escritório de integridade. Certo? Temos algum colega aqui que faz parte de um escritório de integridade? Vários, né? Várias carinhas. Eu fiquei de olho para ver quem ia levantar a mão ou não, tá? Mas tá bom. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. E aí é onde o IGCP, dentro da sua expertise técnica, dos seus cases de mercado, também auxilia como grande assessor desse projeto. É um projeto longo, não é fácil, gostaria que fosse mais direto, mas ele foi constituído em 7 grandes etapas. O primeiro deles, o comprometimento da alta liderança. Uma liderança que precisa não somente comparecer nos treinamentos, mas assinar alguns documentos também. E esse compromisso ele é público, ele não é somente na boca para fora. Após isso, a gente consegue trabalhar todas as rotinas ferramentais, ou pelo menos as evidências que a gente necessita no escritório. E eu vou falar cada uma delas. O compromisso da alta liderança começou com um evento em janeiro desse ano, no qual a gente teve a presença de todos e conseguiu ali ter um grande combinado, um grande acordo, né, para que todas as situações envolvendo integridade respeitassem principalmente os princípios e valores do nosso conselho. Após isso, a gente foi para a rotina de avaliação de riscos, no qual a gente chegou no número de 42 riscos mapeados, no qual a gente conseguiu estudar melhor o nosso sistema em termos de integridade. Então, paramos, avaliamos documentos, fizemos entrevistas, formulários de pesquisa, enfim, um entendimento técnico muito massivo com profissionais da administração, contabilidade, advogados, uma equipe multidisciplinar, para chegar no que a gente entende quais são os 42 principais problemas que a gente precisa enfrentar em termos de integridade. E muitos deles a gente já sabia,
talvez uma ausência de algumas políticas mais claras, talvez ausência de controles, ou até mesmo rotinas para uma apuração interna de um assédio, por exemplo, ou até mesmo uma condução perante uma autoridade da melhor maneira. Então não houve nenhuma surpresa ou nenhum risco que a gente mapeou logo de cara que necessitasse suspender o projeto para que ele fosse resolvido. Eu atuo nessa história há 18 anos, e quando a gente está nessa segunda etapa, é a etapa mais difícil do programa, porque ali às vezes a gente descobre um grande esquema de corrupção, um grande esquema de fraude, e ali é preciso parar todo o trabalho para que aquilo seja resolvido. Não foi o nosso caso, ainda bem, e conseguimos seguir em frente com a terceira etapa, voltada para a criação das nossas minutas bases sobre o programa. E aí foi um trabalho muito intenso de criação de todas as equipes envolvidas para que a gente criasse os normativos do nosso programa, começando pelo manual do Escritório de Integridade. Ou seja, todos que estão com essa luta, com essa incumbência, não foram somente escolhidos, mas têm um roteiro que deve ser seguido sobre as suas obrigações e limites. Afinal de contas, é uma posição de assessoramento, não de decisão. Quem decide é a direção do Conselho, mas agora ele tem, dentro da sua própria estrutura de governança, pessoas treinadas, habilitadas e com todo o apoio do Conselho para que ajude a tomar decisões melhores quando a gente fala de integridade. E não para por aí. Na semana passada foi gravado um vídeo de 40 minutos mostrando as principais políticas do programa e também o tema base relacionado a 2025 sobre o nosso Código de Conduta e as demais regras voltadas a brindes, presentes, conflitos de interesse e por aí vai. Em 2025 é onde a gente começa a olhar um pouco menos para dentro e talvez um pouco mais para fora, naqueles fornecedores, prestadores de serviço, aqueles parceiros de negócio que a gente atua. Também existem rotinas de integridade, não somente conhecendo o nosso cliente, mas conhecendo o nosso parceiro, todos aqueles que estão conosco. É a parte da pesquisa de integridade. E avançando cada vez mais no trabalho, a gente também entra nas situações de apurações internas, onde a gente pode ter eventualmente alguma conduta indevida, algum caso de assédio sexual, por exemplo, envolvendo alguma das nossas colaboradoras, e também tem uma forma correta de resolver esse problema. Tem um jeito técnico aceito para conduzir uma situação como essa. E isso tudo a gente fala por meio de procedimentos. E veja, os frutos de um trabalho que começou há mais ou menos 1 ano e meio, 2, eles já começam a ser colhidos, em especial quando a gente recebe um questionário da maior autoridade do Brasil do tema, que nos pergunta o que a gente tem sobre integridade, para receber de fato o selo do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, no qual a gente também participa e consegue responder de uma maneira muito mais tranquila do que em anos anteriores. Então, pessoal, essa primeira parte, agora indo para a segunda e final, foi mais para buscar dar um pouco de conhecimento onde estamos, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Maravilha. O projeto vai bem, deve terminar em maio do ano que vem, e aí tem um novo ciclo sendo iniciado. Vamos falar um pouquinho das políticas que foram criadas de maneira muito rápida, até porque isso vai ser objeto de treinamento gravado, mas a gente sempre começa com o protagonismo do programa, que é o manual de código de conduta, né, ou a manualização dos nossos comportamentos, né? E aí a gente tenta traduzir os nossos princípios e valores de uma maneira clara ali, em relação à conduta que é esperada dentro do nosso dia a dia. Então temas como transparência, honestidade, respeito, integridade, o compromisso com a ética, com a sustentabilidade, são sempre muito importantes que a gente acabe relembrando o que a gente pode ou não pode fazer. Piadas discriminatórias, bullying, xenofobia, brincadeiras de mau gosto, enfim, esse é o tipo de prática que não faz parte do conselho que a gente gostaria de ser. E o código de conduta ele é aplicado a todos, inclusive quando a gente fala sobre condutas de conflitos de interesse, favorecimento, ou eventualmente aceitar um presente e um brinde. Novamente voltando à atuação do meu pai, era muito comum que ele trabalhasse com os clientes, os fabricantes, e recebesse presentes, viagens, uísque, enfim, né? E às vezes você aceita aquilo de um bom grado, mas quem está te dando tem outras intenções. Tem talvez, ali uma expectativa que você o favoreça em alguma situação. Afinal de contas, a gente pode ou não pode receber um presente? Se o presente ele for até 50% ali da anuidade do nosso conselho, não tem problema, pode receber.
Se ele passar em relação a isso, ele deve ser comunicado ao escritório de integridade do Conselho, né, para que seja avaliado se existe um favorecimento, uma conduta ilegal, alguma coisa nesse sentido. É uma regra nova, ela vai ser melhor comunicada, todos vão ser treinados, mas aqui eu já trago em primeira mão. E todas as políticas que a gente tem trabalhado estão em compromisso com as outras já existentes. Afinal de contas, esse foi um trabalho também de organização e ajustes das políticas anteriores. E não tem como falar de integridade sem falar de uma política anticorrupção. Política anticorrupção é um tratado que a gente faz com a sociedade que a gente não tolera casos de corrupção. Corrupção na esfera privada e também na esfera pública. Então, a gente fortalece a lei anticorrupção brasileira, é aplicável a todos os nossos conselheiros, colaboradores, fornecedores, e a gente proíbe qualquer tipo de suborno, propina, pagamento de facilitação, uso de informações privilegiadas, enfim, situações que ocorrem no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente pode ter aquele dilema que a gente conversou agora há pouco. E qual que é a prática correta em relação a isso? Sempre trazer qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de ajuda que a gente necessite para realmente os responsáveis do escritório. Se a gente está diante de uma situação que a gente considera perigosa ou a gente não sabe muito bem como lidar, existe hoje um apoio técnico. E temas de corrupção, eles geralmente são temas muito sedutores. Quando a gente está diante de um ato de corrupção, não parece que a gente está diante de um crime. Parece que estamos ali numa situação extremamente normal, às vezes tem até festa. Então, muito cuidado com quem a gente negocia, com quem a gente conversa, em especial quando for uma autoridade pública. Por um outro lado, estamos falando aqui com os nossos colegas que fiscalizam também as atividades que a gente está sujeito. Então, vocês também podem estar sujeitos a receber pedidos, ou pelo menos um oferecimento de suborno até vocês, para que vocês façam vista grossa, para que vocês deixem passar alguma situação, para que vocês deem uma segunda chance. E aqui, quem também já foi fiscal, já trabalhou em temas de auditoria, eu particularmente não aceito nenhum tipo de agrado, por mais que eu possa. Uma caneta, um caderno, nada disso. Ah, mas oferecer uma bala, tudo bem, não tem problema. Mas muito cuidado com convites, né? Olha, vai lá no restaurante do meu amigo, pode levar sua família, está aqui o ingresso para o jogo do Palmeiras, pô, me ajuda aqui, eu te dou uma camisa autografada, enfim. Todo esse tipo de conduta, na minha visão, quando você está numa posição de fiscalização, é uma conduta que deve ser evitada. Tá? E talvez você até possa, pela regra, mas eu acredito que a imagem fica muito ruim. E para quem trabalha há 18 anos com esse tema de corrupção, nenhum grande ato de corrupção começa com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Geralmente ele começa pequeno. Né? Às vezes 5 mil, 10 mil, 50, 100, 200. E uma vez eu entrevistei uma pessoa que estava numa situação de investigação de corrupção. E ele estava respondendo um processo milionário por conta disso, um desvio de verba muito grande. E eu tive a oportunidade de conversar com ele e perguntar para ele, mas veja, por que você aceitou de fato trabalhar num caso que você ia receber 10, 15 milhões de propina? Você não achou que aquilo seria muito vexatório ou talvez não transparecesse muito? E ele falou assim, Bruno, depois que você ganha 100 mil em propina, você acha que nada de errado vai acontecer com você? E aí ele me mostrou, e é verdade isso, quando você transforma 10 milhões de reais em dólar, em espécie, isso cabe em poucos papéis. Não é aquela maletona, né? Ou quando você transforma 500 mil reais em 80 mil dólares, isso cabe em poucos pacotes de dinheiro. O valor do dinheiro não parece muito quando a gente vê ele fisicamente ali. E aí parece que a propina ninguém vai ver, ninguém vai descobrir. Mas uma hora acontece. E é por isso que a gente corte isso na origem. E aí é a necessidade de ter uma política que fale somente sobre isso. Aqui eu falo sobre a política de doações e patrocínios porque numa atividade de um conselho regional, no qual a gente tem profissionais todos os meses, enfim, ali, ou pelo menos muitas vezes ao ano, se formando, né, para poder exercer a profissão, a gente tem uma série de eventos também, né, que a gente pode receber patrocínios, que a gente deve buscar patrocínios. Isso não tem nada de ilegal em relação a isso. Mas é importante que a gente sempre siga um fluxo correto. E o fluxo correto é sempre avaliar se aquele patrocinador ou aquele evento que a gente quer patrocinar é um evento bom,
tá? E aí por isso tem uma parte de pesquisa de integridade sobre essa reputação, no qual a gente gostaria de vincular a nossa imagem ou ter a imagem de um fornecedor junto a nós. E é sempre importante, pessoal, fazer um lembrete aqui sobre atividades partidárias, tá? Por mais que seja proibido pela lei doações políticas por pessoas jurídicas, a gente não concorda e não endossa manifestações políticas dentro do nosso conselho. Obviamente, cada um tem sua vida pessoal, o que você faz fora não tem problema. Se quiser apoiar um candidato, vestir a camisa dele, postar numa rede social pessoal sua que você apoia aquele candidato, não tem problema. Mas não faça isso como fosse um conselho apoiando uma candidatura, enfim, porque acaba indo contra os nossos valores da imparcialidade e também da transparência. Falando um pouco sobre uma das políticas mais polêmicas aí do nosso programa, que é a política de brindes, presentes, hospitalidades e entretenimento. Bom, brinde geralmente é algo sem muito valor. Um chaveiro, uma agenda, uma caneta. Tem problema aceitar brinde? Não tem problema. E também não tem problema dar brinde, tá? Assim, isso é realmente uma coisa tranquila da gente absorver. O problema acontece quando a gente fala sobre presentes. Presentes caros, presentes que são luxuosos e que podem, de alguma forma, conflitar com boas decisões de trabalho. Sempre quando você receber algo e você sentir na obrigação de retribuir, é melhor devolver. Porque ali parece que você está com a sua isenção contaminada. Isso acontece com certa frequência. E também a gente coloca algumas regrinhas que você não receba presentes em grandes quantidades, de maneira excessiva, né? Então, chega essa época do ano, é muito comum a gente receber ali presentes de fornecedores, prestadores de serviço, enfim. Mas é relevante deixar muito claro que a gente tenta evitar que a gente receba presentes todos os meses ou todos os trimestres, semestres, enfim. E também é o que a gente quer evitar da frequência excessiva. Bruno, eu posso receber um presente em dinheiro na minha atividade? Vocês que são fiscais, por exemplo. Pega bem um escritório dali, 50, 100 reais para a gente tomar um café, almoçar? Acho que não, né? E a política fala sobre isso. Que a gente deve recusar de maneira imediata qualquer tipo de valor em pecúnia, tá? Em dinheiro, para que também não seja considerado uma atividade ilegal. Falando sobre relacionamento com terceiros, vocês sabem melhor ditados populares do que eu, tenho certeza. Mas passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo, né? Que legal, bacana. E me diga quem tu andas. Exato, exatamente. Então, quando a gente contrata alguém, na verdade, a gente precisa contratar alguém tão bom, né, ou dentro do nosso nível de valores, princípios e etc. Né? Então, é isso que está por trás da política de gestão de terceiros. A gente não quer estar vinculado a alguém que não tem o mesmo padrão ético que nós, certo? Então, isso é muito importante que a gente tenha um procedimento ali de avaliação. Isso eu estou falando do setor de compras mesmo. Então, se a gente for contratar, inclusive, obviamente, tem alguns limites para isso, mas o pessoal que está fazendo o nosso coffee hoje, tudo bem, é uma atividade que ela não gera tantos riscos, né? Mas se eu for pagar 1 milhão por mês para um escritório de advocacia me defender num processo, né, no Supremo Tribunal Federal, eu acho que é importante eu entender quem é esse advogado, né? O que ele fez, qual a ética dele, qual a trajetória dele, para que a gente não corra um risco de ter alguém trabalhando até mesmo em nosso nome de uma maneira que nos deixe muito exposto. Por isso que a política de gestão de terceiros, ela cria algumas regrinhas, em especial uma avaliação prévia, antes de qualquer contratação. E finalizando a parte de políticas, eu sempre falo da política de conflito de interesse com muita cautela. Porque todo mundo tem conflito de interesse. Todo mundo. Às vezes vocês podem fiscalizar um colega seu, alguém da família, por exemplo, né? Mas será que faz sentido eu fiscalizar alguém da minha família? Ou alguém que eu tenho um relacionamento amoroso? Será que ali eu não vou ter um pouco mais de paciência e tolerância para algum tipo de não conformidade? Será que eu posso fiscalizar um amigo meu? Ou eu ficar amigo de alguém que eu conheci fiscalizando? Então, conflito de interesse fala muito sobre essas relações profissionais e muitas vezes pessoais. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre assédio sexual numa instituição e eu falei o seguinte, olha, se você se relacionar com alguém de maneira amorosa do seu trabalho, né,
no nosso caso aqui, até mesmo com alguém que a gente fiscaliza, ou dentro do nosso conselho, isso seria proibido. Né? E eu falando sobre isso no outro cliente, uma pessoa levantou a mão e disse o seguinte: pô, mas eu não posso paquerar no ambiente de trabalho, então? Agora que eu fiquei solteiro, então eu não posso me divertir no meu dia a dia? Eu estava de olho naquela recepcionista há meses. Agora que eu me separei, eu não posso chamar ela para tomar um chopp? E, obviamente, eu não sou contra o amor, muito pelo contrário. Mas eu acho que dentro da nossa atuação profissional é importante que a gente tenha alguns limites éticos. E entre eles a questão amorosa, pessoal. E aí, nós somos um conselho que a gente não incentiva o relacionamento amoroso dentro dele, né? Mas se acontecer, e a gente sabe que pode acontecer, tem que ser reportada essa situação para que seja feita da melhor maneira o afastamento desse conflito. E boa parte das denúncias ou de situações que a gente percebe que são tidas como não íntegras, envolvem situações de conflito de interesse. Às vezes você fiscalizar um amigo, um familiar, e aquele processo fica contaminado na sua origem. Por mais que você não faça nada de errado, você seja uma pessoa extremamente ética, o fato de você estar ali fiscalizando uma pessoa do seu cunho pessoal pode sujeitar alguns questionamentos. Tá? Então, até provar que o Zé se chama José, demora muito e muito esforço. Então, a política de conflitos fala sobre essas relações e tenta, obviamente, também deixar que o escritório de integridade avalie essas situações e não somente a alta liderança, que já tem muito trabalho para fazer, que tenha procedimento e política clara sobre isso. Indo para o final, já subiu a plaquinha. Bom, não sei se vocês já pararam para refletir sobre a atividade de fiscalização, né? Eu refleti durante muitos anos na minha carreira sobre isso. Até porque eu já tive convites para trabalhar bem como fiscal, de fato, né? Concursos que foram abertos, enfim. Mas eu vejo a atividade de fiscalização, não sei se vocês concordam comigo, como um guardião. Um guardião da ética mesmo, dos valores. Se eu tenho uma equipe que fiscaliza, que está com uma conduta ética lá em cima, muito provavelmente a cultura da instituição vai seguir. Porque é a ponta que está ali que talvez esteja mais exposta. E é por isso que realmente precisa garantir que as regras sejam cumpridas e seja uma referência. E aí, voltando ao fato da minha esposa ali e dos nossos filhos, não sei, quem tem filho aqui? Quem que já é pai e mãe aqui? Legal. Quem que tem filho pequeno, até uns 5 anos aí? Maravilha. Avô já? Ah, avô, então neto também, até 5 anos aí. Vocês já experimentaram falar alguma coisa para uma criança e fazer algo contrário? Né? É a esposa. Mas a esposa, na realidade, ela que me fiscaliza, né? Então, assim, o exemplo é mais dela do que de mim. Exato. A melhor forma, pessoal, da gente ensinar alguém não é pela fala, é pelo exemplo. E uma coisa muito legal, assim, eu não sei quem me ensinou a segurar a porta para as pessoas. Mas hoje é como se fosse o hábito do cinto de segurança, sabe? Quando você entra no carro, você nem lembra que você está de cinto, você simplesmente colocou lá e está tudo certo. Ou você usa aliança de compromisso. Às vezes eu esqueço que eu tenho um anel no meu dedo, porque eu não tiro e coloco ele todos os dias, ele está lá, às vezes eu olho e falo, bom, está aqui. Com a criança é a mesma coisa. E essa situação de segurar a porta, eu sempre fiz na minha vida. E nunca ninguém reconheceu isso, nunca ninguém valorizou, falou, faz mais vezes. Não, isso é uma coisa minha. E aí meu filho, com 3 anos e meio, a gente estava no elevador outro dia e ele segurou a porta para uma pessoa, né? Sem ninguém ensinar, sem ninguém pedir, porque ele viu o pai fazendo. Quando a gente está diante, em especial dos novos colegas que vão virar fiscalizadores, eles não vão ler somente os manuais, eles não vão ouvir o que você diz, eles vão ver o que você faz. E isso em qualquer posição de liderança. Por isso que bons líderes, muitas vezes, eles não falam muito. Vocês já repararam? Às vezes um bom líder, ele escuta mais, ele pondera mais e ele age mais. Aquele líder que fala demais, às vezes o comportamento não acompanha. Então é importante que a gente tenha sempre muito em mente os nossos comportamentos, porque está todo mundo olhando. E eu sempre falo isso. Experimenta brigar no trânsito hoje.
Experimenta descer no carro para discutir com alguém. Na hora, tem 3 celulares te filmando no mínimo. Experimenta maltratar a recepcionista aqui do hotel. O que vai acontecer? Alguém vai estar te filmando, mesmo de longe. E vai postar na rede social. Polêmica. Sistema COFES cresce. Maltrata a recepcionista, né? Só porque a gente estava com a nossa credencial. Aí tem que ir lá o presidente, João Teodoro. Não compactuamos com essa situação. O fato não foi assim, foi a recepcionista que xingou. Não foi ele que xingou. Aí até explicar, meu amigo. Já está na boca do povo. Então a parte da fiscalização é muito importante. E os compromissos, pessoal, é como a gente fosse um guardião mesmo. Se alguém ali na ponta está precisando de ajuda ou comete um ato falho, leva todo mundo. Por isso que eu até trouxe essa figura, que o fiscalizador, se a gente estivesse num campo de batalha, ele seria a nossa linha de frente. Quem defende todo o resto, né? E aí eu não sei se vocês já viram essa figura, como que funciona uma manada de lobos. Uma manada de lobos, ela sempre tem uma forma única de andar. Na frente da manada, sempre andam os mais velhos. Por que os mais velhos? Experiência e também porque eles são mais lentos. Então, os mais velhos ditam o ritmo de todo o resto. O primeiro grupo atrás dos mais velhos são os lobos mais jovens e fortes. Porque caso os mais velhos sejam atacados, os mais novos conseguem rapidamente e defender. Atrás desse grupo de jovens existe toda a coletividade, que são os lobos, que são nem fortes nem fracos, mas enfim, que estão ali no coletivo. Por trás do coletivo, mais um grupo de lobos fortes e jovens, para que eles não sejam atacados por trás. E no final, longe, o grande líder da manada, para que ele consiga ter a visão do todo. Então, quem está no ponto de frente acaba ditando o ritmo da nossa integridade, hoje, é quem fiscaliza. Se quem fiscaliza de maneira íntegra e ética, todo o resto vai seguir o mesmo ritmo. E o grande líder lá atrás, ele também não pode cometer uma fraude ou um erro, porque aí ele prejudica todo mundo que está à frente dele. Então essas analogias eu gosto porque elas falam sobre uma situação, mas elas falam sobre a vida no final do dia. E o nosso compromisso, ele acaba sendo um compromisso dividido em 3 partes. E essa é a minha fala final. O primeiro deles, pessoal, é o nosso compromisso pessoal com nós mesmos. É uma responsabilidade que a gente tem, profissionalmente falando. Então, se a gente falha na nossa condução, teremos consequências profissionais. Talvez um procedimento administrativo vai manchar a nossa reputação. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas há uns 10 anos atrás teve uma capa de uma grande revista falando sobre o estigma de ser um ex-Odebrecht. Engenheiros altamente capacitados que não conseguiam emprego, porque eram da Odebrecht. Mas o engenheiro que está lá construindo a ponte era o cara que fez o ato de corrupção? Não, lógico que não. Não era o papel dele negociar o contrato. Mas o fato dele ter trabalhado naquela empresa, a mancha profissional dele o acompanhou. Então, a questão profissional, quando a gente sai mal de algum lugar, com as portas não tão abertas ou com uma situação vexatória, isso acompanha a nossa carreira. E aí, eventualmente eventualmente a gente consegue consertar. Mas não é somente o profissional que é atingido, é o nosso sistema. Veja, aqueles exemplos que eu comentei no começo. Uma Big Brother falou um negócio, às vezes é um colega que fez algo errado num grupo de WhatsApp e vazou. Tudo isso não é que só faz mal para a pessoa, mas para todo mundo. Então a gente tem que ter esse senso de coletivo. E um senso de coletivo de uma pessoa que não teve, eu estava vendo até uma notícia, foi de um jogador do Flamengo, que o Flamengo foi campeão recentemente, e no momento que todo mundo estava comemorando, recebendo o troféu, etc., ele foi lá e meteu o pau na diretoria, né? Falou mal da diretoria, falou tudo, do contrato dele, etc. Ou seja, ele pensou mais nele do que nos outros. Então eu sempre peço para que a gente faça uma reflexão de pensar primeiro no coletivo, e a gente consegue avançar da melhor maneira, com mais facilidade. E por fim, a sociedade, né, pessoal? Porque quando a gente falha também, a gente falha como cidadão, dentro da nossa função social, sem dúvida nenhuma. Bom, gostaria de agradecer a todos. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de trazer?
Pois não. Ele está sendo editado agora. Ele explica passo a passo o que as políticas demonstram. E as políticas também vão ser comunicadas após a aprovação da plenária em janeiro. Tá bom? Eu só quis trazer aqui de antemão para privilegiar vocês e demonstrar um pouquinho o que está por vir. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Bruno, pela grandiosa contribuição. E agora, eu convido... Doutor Bruno? Para entrega. Eu convido o presidente do Cresce Rondônia, Júlio César Pinto, para fazer a entrega do certificado.